Boa noite, vamos falar de fé, mais uma vez. É a 11ª live. São lives de no máximo 20 minutos, onde, sem pretensão alguma, a gente tenta compartilhar, discutir com vocês o tema da fé. Eu entendo que a maioria passa horas no celular olhando coisas fúteis e coisas engraçadas ou coisas que te preocupam. E a fé é sempre colocada um pouco de lado, né? Mas aqueles que acompanham esse canal aqui, e sempre vai diminuindo o número de pessoas, porque o tema da fé é bastante controverso, né? E as pessoas cada vez estão se afastando mais do tema da fé. Mas o nosso objetivo despretensioso foi sempre que de um grupo de amigos nós discutimos que a gente deveria, pelo menos de vez em quando, discutir o tema da fé. Então estamos aqui na 11ª live e vamos perseverar por mais tempo. E temos o apoio dos familiares, dos amigos, dos grandes amigos, das pessoas que são também, os amigos que são também idealizadores desse papo, e nós vamos falar de fé. Para essa semana, eu separei um tema que para mim é muito emocionante para mim. É a passagem mais emocionante que eu vejo no Novo Testamento. O tema aqui que foi colocado na chamada foi: eu estive preso e vós me visitaste. Algumas pessoas que não conhecem a passagem de Mateus 25, 34 a 41, ficam perguntando, mas quem foi visitar Jesus quando ele foi preso? Não é disso que nós vamos falar sobre hoje. É sobre Jesus foi ao templo de Jerusalém, sentou-se lá para passar uma mensagem. Milhares e milhares de pessoas se sentaram para ouvi-lo falar, em silêncio absoluto. Porque Jesus trazia uma mensagem sempre muito iluminada para aquele povo. E Jesus sentou-se no templo com milhares de pessoas. E ele começou a falar dizendo: obrigado, meu Pai, Deus meu Pai, por eu poder falar coisas que os mesquinhos e os sábios ouvem, mas não escutam. Enxergam, veem, mas não enxergam. E vocês que são os humildes e os simples podem entender a mensagem. E ele diz mais: aquele de vós que for o melhor de vocês deverá ser o seu servo, o seu escravo. A mensagem é forte, é a mensagem da humildade, né? Ele começa falando isso. Depois ele fala o seguinte, ele fala: eu tive fome e vocês me alimentaram. Eu tive sede e vocês me deram água. Eu fui estranho no meio de povos, mas vocês me acolheram em suas casas. Eu precisei de roupas, e vocês me vestiram. Eu fui preso e vocês me visitaram. Eu estive enfermo e vocês estavam comigo. Foi uma estranheza total para aquele povo que estava ouvindo. E aquele povo humilde e simples, formado de homens justos que seguiam a palavra de Deus, perguntaram a ele: mas, Senhor, na
verdade, a palavra não foi Senhor, né? Provavelmente foi Rabi, mestre. Mas, mestre, quando estivesse preso, quando estiveste fome e nós te alimentamos, quando tiveste sede e nós te servimos água, quando foste estranho e nós o acolhemos na nossa casa, quando necessitaste de roupas e nós o vestimos, quando estivesse preso e nós o visitarmos, quando estivesse enfermo e nós estávamos contigo, a gente não consegue entender, porque tu não passaste por tudo isso. Então, Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Uma mensagem de misericórdia, de humildade, de compaixão e de fraternidade. Ele buscou ensinar para nós que somos falhos, que somos egoístas, que não temos compaixão em muitas vezes. É o problema da pessoa. Quem mandou fazer isso? E etc. Fraternidade, um ensinamento de fraternidade, de humildade. E nós deixamos tudo isso passar no nosso dia a dia. A mensagem foi para nós, os falhos, aqueles que não praticam nos seus pensamentos todos esses ensinamentos para ajudar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que precisa de roupa, aquele que está preso, aquele que está doente. Às vezes a gente não visita nenhum parente da gente doente e não vai estar presente. Às vezes um próprio vizinho nosso está com fome ali, a gente não é meu problema, não é problema meu. Às vezes a gente condena um preso que está desprovido da sua liberdade por seus pecados, obviamente, né? Tanto que Jesus fala: eu estive preso e vieste me visitar. Ele não fala que é para inocentar o preso. Ele fala: não, você tem que visitar e dar apoio para ele, ensiná-lo nas palavras de Deus, que é a única forma de recuperá-lo e tirá-lo daquele ambiente extremamente nocivo. Então, o ensinamento é extremamente forte. E ele fala no templo sob os olhos dos sacerdotes, que estavam ali para ficarem prestando atenção se Jesus falaria alguma coisa contra as escrituras judaicas do Velho Testamento. Vale esse comentário. Nunca, em nenhuma fala de Jesus Cristo, ele transgredeu os ensinamentos do Torá, do Velho Testamento, do Pentateuco. Ele jamais fez isso. Ele foi condenado por outras razões. Então, o ensinamento é extremamente rico para nós. Ele deixou essa mensagem para a gente aprender no nosso dia a dia. Eu sempre falo que antes da gente fazer uma coisa errada, primeiro a gente faz uma coisa errada na nossa cabeça. Primeiro a gente pensa, sabe o que é errado, e depois vai lá e faz o que é errado. Se nós tivermos os ensinamentos de Deus na nossa cabeça, nós não vamos fazer nada errado. Porque o ato é posterior ao nosso pensamento. O nosso pensamento precede antes. Então o ensinamento é extremamente rico. Ensinamento de humildade, de compaixão e de fraternidade. E aí eu fiz uma reflexão.
A reflexão foi o seguinte: se nós estivermos com fome, Jesus nos ensinou, ao ser atentado pelo demônio no monte do vale do Apocalipse, onde o demônio falou para ele: você está em jejum há 40 dias sem comer, você deve estar com fome. Por que você não transforma pedra em comida? E Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Ou seja, a nossa fé vai superar a nossa fome. A nossa fé nos alimenta para enfrentar essas dificuldades. Quanto à sede, quando nós estivermos com sede, Jesus também nos ensinou na parábola da mulher samaritana. E ele fala para a mulher da samaritana: a água que eu vou te servir é a água da vida. A água da vida que vai encher você de vida, de energia, de fé, de esperança, e vai tirar você do seu calabouço de pecados e de pensamentos ruins. Se a gente estiver num lugar estranho, cheio de pessoas incrédulas, Jesus vai estar com você. Se você tiver fé que Ele está sempre com a gente, Ele vai estar com você. E você vai enfrentar esse ambiente hostil aonde você estará colocado. Se você estiver se sentindo nu, sem roupas, Jesus vai cobri-lo com o santo sudário dele. Porque os pecados dele ele pagou na cruz. E ele vai te proteger, vai proteger porque os seus pecados já foram pagos. Você não tem que se sentir menor. Você tem que se vestir da fé, se vestir da credulidade. E assim vai. Se você estiver preso nos seus pensamentos ruins, preso nos seus pecados, preso no seu egoísmo, preso na sua inveja, preso no seu materialismo, você vai ser libertado se você tiver fé. A fé vai afastar você do mecanismo infindável que o mundo vai te levando. A fé vai te tirar isso. E por último, se você estiver enfermo, seja enfermo fisicamente ou enfermo psicologicamente, ou enfermo pessoalmente, que a sua vida está confusa, está extrema, vamos lembrar da passagem onde Pedro e Tiago dizem agora, na Santa Ceia, que Jesus já havia declarado que iria morrer, ia ser morto na cruz. E eles perguntaram para Jesus: e agora, Jesus, o que nós podemos fazer? E Jesus responde: eu estarei contigo por todo o tempo, em todos os seus dias, até o fim da eternidade. Então essa é a mensagem de Jesus nessa passagem de Mateus 23, 34 a 41. Alguém já me perguntou e falou assim: Daniel, mas qual é a religião que você professa? A minha resposta final é a seguinte: não importa se você é adventista, se você é testemunho de Jeová, se você é evangélico, se você é da congregação, se você é presbiteriano, se você é mórmon, se você é católico, não importa.
Jesus diz: o lugar ao meu lado direito está separado e aguardando os justos, aqueles que têm fé. Muito obrigado. Graça e paz. Até a próxima semana.